Como podemos saber se agimos com confiança em Deus e desconfiança de nós mesmos? Muitas vezes a alma presunçosa acredita ter adquirido a confiança de si mesma e a confiança em Deus. Mas este é um erro que só se conhece bem no momento em que se cai no pecado. Por que então, se a alma se inquieta, se aflige, esmorece e perde a esperança de progredir no caminho da virtude, é um sinal evidente de que pôs sua confiança não em Deus, mas em si mesma. E se foi grande a sua tristeza e desespero, fica claro que confiava muito em si e pouco em Deus. Porque aquele que desconfia muito de si mesmo e confia muito em Deus, quando comete uma falta, não se perturba ou entristece, pois sabe que sua queda é um efeito natural da sua fraqueza e do pouco cuidado que teve em estabelecer a confiança em Deus. Mais ainda, com essa experiência ele aprende a desconfiar mais das próprias forças e a confiar com maior humildade em Deus, detestando mais ainda as suas próprias faltas e as paixões desordenadas que a causaram, e então, com uma dor quieta e pacífica pela ofensa a Deus, volta aos seus exercícios de perfeição e persegue os seus inimigos com maior força e resolução do que antes. Estas coisas deveriam ser bem consideradas por certas pessoas que se imaginam muito cristãs, mas que ao caírem em alguma falta, perturbam-se excessivamente, e então, mas para se libertarem da inquietude que lhes causa seu amor próprio ferido, buscam ansiosamente seus diretores espirituais, aos quais deveriam recorrer principalmente para lavarem-se dos seus pecados pelo sacramento da penitência, e fortalecerem-se contra as recaídas pelo sacramento da Eucaristia. Do erro de algumas pessoas que têm a pusilanimidade por virtude. É também uma ilusão muito comum considerar como virtude a fraqueza e a inquietude do espírito, que se seguem ao cometimento do pecado, pensando tratar-se de uma dor legítima ou que não passa de amor próprio ferido, porque não se suporta ver frustrada a confiança que se tinha nas próprias forças. As almas presunçosas, por julgarem-se seguras na virtude, geralmente menosprezam os perigos e tentações, e caso venham a cair em algum pecado ou ter alguma experiência de sua fragilidade e miséria, perturbam-se com essa queda como se fosse uma grande surpresa. Vendo-se privadas do vão apoio no qual haviam confiado, perdem o ânimo e, sendo fracas e pusilânimes, deixam-se dominar pela tristeza e desespero. Essa desgraça não sobrevém jamais às almas humildes, que nada presumem de si mesmas, mas se apoiam unicamente em Deus. Quando caem em alguma falta, ainda que sintam grande dor por tê-la cometido, não se perturbam, porque, iluminadas pela luz da verdade, sabem que a queda é um efeito natural da sua inconstância e fraqueza. Outras advertências importantes para adquirir a desconfiança de si mesmo e a confiança em Deus. Como toda força de que necessitamos para vencer nossos inimigos depende da desconfiança de si mesmo e da confiança em Deus, parece-me útil acrescentar ainda alguns conselhos importantes para obter essas virtudes com a graça de Deus. Primeiramente, deves ter como verdade inquestionável que não bastam todos os dons e talentos, quer sejam naturais, quer sejam adquiridos, nem todas as graças, nem o conhecimento de toda a Sagrada Escritura, nem o haver servido a Deus por largo tempo e estar acostumado a servir-lhe, para que te tornes capaz de servir à vontade divina e de satisfazer as suas obrigações, ou de fazer qualquer boa obra, ou vencer qualquer tentação, ou livrar-se de qualquer perigo, ou suportar qualquer cruz, se a mão poderosa de Deus não te fortificar e capacitar para isso a cada momento. Deves gravar profundamente essa verdade em teu coração, e não deixar passar nenhum dia sem que a tenhas meditado ou considerado. Poderás preservar-te do vício da presunção, e não te atreverás a confiar temerariamente em tuas próprias forças. No que toca à confiança em Deus, deves lembrar-te sempre de que é tão fácil para ele vencer poucos inimigos quanto muitos, sejam eles fortes e experientes ou fracos e desajeitados. Portanto, mesmo que depois de ter feito grandes esforços para seguir o caminho da virtude e da verdade, a tua alma se encontre cheia de todos os pecados e vícios imagináveis, e além disso, continues percebendo em ti uma grande facilidade para inclinar-se ao mal e à imperfeição, não deixes por isso de confiar em Deus, nem abandones as armas e exercícios espirituais, mas luta sempre generosamente, e considera que os que lutam confiando em Deus nunca perdem a batalha, ainda que às vezes sejam feridos, pois Deus não abandona os seus soldados. Assim, parte logo para o combate, isso é o importante. Os remédios para as feridas não faltam e são eficazes para os soldados de Deus, que com confiança recorrem a Ele. E quando menos esperares, os inimigos estarão vencidos.